Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para seguir a nossa série de constelação sistêmica deste mês e nós vamos compreender no assunto desta semana como que existe essa relação com o universo das constelações sistêmicas. Na semana anterior a gente falou um pouco do que são as constelações, em que nível elas estão, e agora a gente vai entender um pouquinho o que está por trás desse universo das constelações e quais são as ordens e que regem, né, todo esse processo dentro da nossa vida. Eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy Escola de Gestão e Estratégia, e nós vamos falar nessa semana sobre esse assunto que é fabuloso, como o universo das constelações impacta na nossa vida. E por onde nós começamos? As constelações sistêmicas, ela vem num processo de conexão com todo o universo que nós convivemos, materno e paterno. E aqui eu diria para vocês o seguinte, que existe um método muito profundo de introspecção dentro da constelação. A gente olha para movimentos da nossa existência, da nossa história, mas a gente começa a compreender o nosso lugar. Se eu não estou no meu lugar, dentro do meu sistema familiar, eu vou ter dificuldade de evoluir nas minhas escolhas. E às vezes eu diria para vocês assim, a gente escuta, minha vida tá travada, eu recebo mensagens aqui no direct, minha vida tá travada, o que eu posso fazer? Ou, não sei qual é o próximo passo que eu tenho que dar. Ou, fiz uma escolha, mas não foi o resultado correto. O que significa isso? Em algum momento da sua vida, na sua história, aqui nós não estamos falando de certo e errado, não é o caso, tá? Mas em algum momento você não esteve no seu lugar. Ou seja, desonrei o meu pai, desonrei a minha mãe, me coloquei acima deles. Sabe quando a gente quer dizer assim, não, eles não estão certos, quem está certo sou eu. Aquele nívelzinho de arrogância, ele vem de encontro a isso, eu não estou no meu lugar. Qual é o meu lugar? Meu lugar de filho é ser pequena diante dos meus pais. Olha só que incrível, gente. Os pais são grandes. Nós, filhos, somos pequenos. Quando em algum momento eu me coloco acima, grande, eu vou ter dificuldade em evoluir, em crescer. Por quê? Porque eu estou desonrando o sistema familiar. E aí, eu diria para vocês pensar assim, quantas vezes a gente fez escolhas na nossa vida sem falar com os nossos pais? Tomamos decisões que muitas vezes a gente assumiu o risco e tá tudo bem, né? Somos seres humanos, a gente vai errar e a gente vai acertar. Mas a partir desse momento eu me coloco numa situação assim, o que tá certo e o que tá errado? O que eu preciso fazer para fluir a vida, para evoluir a minha vida? E a constelação, ela vem com esse olhar de nos ensinar a importância que nós temos de pertencer a um sistema, de equilibrar esse sistema, cada um no seu lugar, e saber da nossa posição. Qual é a nossa posição dentro desse sistema? E quando a gente sai do nosso lugar, a gente começa a perder a nossa estrutura de força, de decisão, de escolha. Então, a constelação, eu diria para vocês que é uma grande jornada de autoconhecimento e que muitas vezes a gente olha para a nossa existência e, quem sabe, por questões de falta de conhecimento, muitas vezes a gente desequilibra o sistema. Então, existem 3 ordens do amor dentro do processo de constelação familiar. O primeiro deles é o pertencimento. Ou seja, se eu estou num grupo, eu quero pertencer. Se eu estou na minha família, eu pertenço a ela. Se eu estou no meu trabalho, eu pertenço àquele grupo, àquela empresa. E quando eu excluo alguém desse sistema, óbvio que eu preciso olhar para isso, porque em algum momento e alguma esfera da nossa vida vai travar as nossas escolhas.
Então, o pertencimento é o primeiro pilar. O segundo pilar que é a segunda ordem do amor, a hierarquia. Cada um tem o seu lugar. Lembram que eu falei? Os pais são grandes, nós somos pequenos. Os chefes, os líderes são grandes, nós, colaboradores, somos pequenos. E quando a gente entende essa hierarquia e eu me coloco no meu lugar, eu prospero em todas as esferas da minha vida. Quando eu bato de frente, eu me coloco no mesmo nível, sendo que eu não tenho esse direito, eu travo, eu estaciono. E aí a gente tem uma terceira ordem, que é a ordem do equilíbrio. A ordem do equilíbrio, ela é uma ordem que é entre o dar e o receber. Se eu dou muito, se eu me dou muito para as pessoas, se eu quero ajudar todos dentro do meu sistema familiar, coisas que não é de minha competência, e eu não recebo isso, eu não recebo do sistema familiar no mesmo nível, eu vou ter dificuldades de equilibrar o sistema. Então, algo vai acontecendo na minha vida que vai me mostrando, você está em desequilíbrio, precisa dar menos, receber mais, e aí essa conta ela vai equilibrando. Então, as três ordens, elas são os pilares dentro da constelação. E muitas vezes a gente se depara com situações da nossa vida que vão travando a nossa vida em alguns aspectos que tem a ver com as três ordens do amor. E se você, pense sobre isso, tá? Se você olhar para a sua vida agora, pessoal, profissional, para a sua história e perceber que algo não está alinhado, nos contate, tá? Chame no direct, nos procure, porque a gente precisa ajudá-lo a entender esse sistema familiar e constelar alguns pontos da sua vida, tá? Gostou do nosso momento? Comente aqui se você já pratica, ou já fez, ou já participou de alguma constelação, ou precisa de ajuda para desenvolver. Temos o WhatsApp aí na bio, temos o direct, entre em contato que a gente está à disposição para te ajudar, tá bem? Lembre-se, se inscreva nos canais, curte e compartilhe, e toda semana tem conteúdo novo para ajudar você a evoluir nessa jornada.